Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Bem, meu nome é Miriam Anitta, eu estou aqui para, com os irmãos, estudarmos um texto da Maura Ruth Antunes, que escreveu este texto para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações baseadas na Bíblia, que é a Palavra de Deus. Como eu sempre gosto de deixar bem claro, eu não escrevi uma linha daquilo que a gente vai estudar. Foi a irmã Maura Ruth. O que eu vou fazer? Vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isto dito, vamos pedir a Deus que nos abençoe para que nós possamos entender aquilo que o texto vai nos falar, para que nós possamos saber qual é a nossa missão. Isso é uma coisa muito importante, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, que nós possamos entender qual é a nossa missão. Que nós possamos estar tão conectados contigo que seja fácil a gente compreender o que é que nós devemos fazer. Que nós não tenhamos dúvidas, Senhor. Que esta passagem do livro de Ruth possa nos esclarecer. Pedimos isso não porque a gente mereça, mas no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, então, como acabamos de orar, nós vamos ler um texto de Ruth. O livro de Ruth, o capítulo 1, versículos 1 até o 17. E diz assim, né? Vai falar sobre a Ruth que mudou para Moabe e como que se deu bem a Noemi e a Ruth, tá bom? Quando elas foram para Belém. Bom, nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e seus 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então, deu-lhes um beijo de despedida e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Acaso ainda poderia dar à luz a filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então, choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela firmemente. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os seus deuses, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. E Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei.
Seu povo será o meu povo e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Amém? Texto maravilhoso, né, irmãos? E muitas pessoas utilizam esse texto como uma passagem para os casais, para marido e mulher. Mas eu entendo que não. Esse texto foi especificamente escrito para nos inspirar neste amor que existe entre sogra e nora. Como é possível existir esse amor e como é possível você saber o que deve fazer e fazer. O nosso texto chama-se Conheça a sua missão. E o versículo-chave é o 16, que diz: porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. Olha só, a procura pelo propósito da vida tem sempre, desde sempre, intrigado o ser humano. O ser humano fica curioso, fica pesquisando há milhares e milhares de anos qual é o propósito da nossa vida. Qual é o propósito da vida do homem? Nascer, viver, morrer, mas para quê? Mas concentrar tudo isso em nós mesmos nunca vai desvendar esse propósito, porque a resposta não está em nós. A nossa missão tem muito mais a ver com as pessoas ao nosso redor do que em nós mesmos, né? Como diz o outro, nós temos que olhar para o lado, ver as necessidades das pessoas, o que elas realmente precisam. Quando a gente serve a alguém, aí sim a nossa vida passa a ter sentido, né? Porque se a gente acorda, toma café, almoça, faz serviço de casa, ou trabalha, depois janta, vai dormir, e sim, só olhando para o próprio umbigo, essa vida não tem sentido. Então nós temos que olhar para a necessidade dos outros, saber que tem pessoas ao nosso redor. Tem um ditado bem antigo, e que eu tenho uma irmã em Cristo que sempre diz isso, que é: quem não vive para servir, não serve para viver. É isso mesmo. Isso aconteceu com a nossa irmã Ruth aqui. Ela se voltou para a necessidade de Noemi. Ela sabia muito bem qual era a identidade dela, quem era ela e o que ela poderia fazer. E ela sabia qual era a missão dela. A missão dela não era viver para si, não era voltar para a terra de Moabe, não era casar e ter filhos. Ela entendia que a missão dela era cuidar de Noemi, cuidar da sua sogra. Ela reconhecia tudo que a sogra deve ter feito durante toda a vida dela, como a tratou e o que ela deveria fazer por ela. Então a Ruth pegou, abraçou a missão sem que ninguém a encorajasse. Pelo contrário, né? A Orfa, que devia ser amiga dela, né? Porque eram as duas cunhadas, né? Noras de Noemi, elas deviam ter uma amizade e tal. E a Orfa falou: não, tá bom, eu não vou ficar aqui, eu vou para minha terra, eu vou voltar para Moabe e vou viver a minha vida. Então não tinha ninguém que encorajasse a Ruth a falar isso mesmo, que você tem que ficar do lado da sua sogra. Não, ela entendeu no coração dela que aquela era a sua missão. Ela sabia que o marido dela e o sogro estavam mortos, não tinha o que fazer. Então a Noemi estava sozinha. Naquela época, principalmente, uma viúva sem herdeiros, sem filhos, sem ninguém que a acolhesse, estava perdida. Muitas delas iam para a porta da cidade esmolar. Então a Orfa voltou, mas ela sabia qual era a missão dela e ela permaneceu ali. A Ruth sabia que não deveria voltar para casa, a despeito de Noemi falar: vai filha, vai, não fica aqui não. Porque ela estava sozinha e ela não queria empatar, né, as noras, né? Noemi estava sozinha. Agora ela já tinha se dado mal, ia fazer as outras também, porque ela não vislumbrava um bom futuro para as noras. Mas não, mas Ruth fez questão de ficar com a sua sogra. Eu, se fosse você, leria todo o livro de Ruth.
Você vai ver. Aqueles que conhecem sabem do que eu estou falando. E aqueles que não conhecem, porque eu sei que muitos dos meus amigos seguem aqui o canal e eles não conhecem totalmente a história. Eu recomendo que você procure na internet o livro de Ruth, está no Novo Testamento, e leia essa história maravilhosa, como Deus trabalhou na vida de Noemi e de Ruth. Bem, as circunstâncias da vida de Ruth fizeram com que ela entendesse que Deus tinha uma missão específica para ela. Da mesma maneira, você tem que ter em mente que você não está nesse mundo aqui por acaso, ó, panguando, caiu de paraquedas, um cotô, cocovô, cocossô. Não. Deus tem um plano para sua vida, tem um propósito. Então você deve acordar cada dia firme, olhando para o seu propósito. Então pensa que Deus tem algo especial para você. Que você possa realmente estar conectado com Ele para entender qual é a sua missão e para poder realizá-la. Amém? Bom, nosso manancial termina assim. Acredite, conhecer seu propósito o preparará para a eternidade. Amém? Bom, eu me despeço aqui, ó, com o meu abraço fraternal de ursa. Lembrando que tanta coisa cabe num abraço. Parece, ó, um laço. Quero também, irmãos, que vocês se lembrem que em 2022 você deve crer que os que esperam no Senhor, ó, terão suas forças renovadas e, lógico, conhecerão a sua missão. Eu me despeço aqui com a minha palavra de ordem, que é gratidão.